Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez no ADUEMS em Pauta e o tema de hoje é qual a função do sindicato? Embora seja um tema que possa ter um aspecto um pouco teórico, e o ADUEMS em Pauta, na verdade, a ideia é sempre trazer as pautas, né, da semana, as pautas as informações, né, do que está acontecendo. Há sempre aí um diálogo entre as coisas que são mais práticas, de cunho prático, e as teorias, né, e as questões mais abstratas, mais teóricas. E nesse sentido, discutir a função do sindicato tem um aspecto prático, né, sobre o que tem acontecido. Nós estamos aí, amanhã é o dia de luta dos trabalhadores, nós estamos entrando aí no mês, né, de luta dos trabalhadores, e nesse mês, como em outros meses, como cotidianamente, durante o ano, o sindicato faz atividades, o sindicato tem ações, e é preciso entender que tipo de ações são essas, né? O que faz o sindicato? Inclusive, para a gente compreender, né, o sindicato tem um conjunto de filiados que mantém o sindicato, né, mantém a instituição, e a instituição tem que ir aí dialogar, né, com trabalhadores, com a categoria, que são aqueles que mantêm o sindicato, né? Na verdade, a direção sindical nada mais é do que um instrumento da categoria, né? Desse conjunto de filiados. Então, é importante entender isso. Para entender qual a função do sindicato, eu acho que, como tudo, né, é interessante usar o método da história, né, um método histórico. E aí a questão que se coloca é: como surgiram os sindicatos? O que é isso, o sindicato? De onde ele apareceu? Para que ele servia? Né? Para que ele veio a existir? Em que condições? Em que situações? Em que contexto? Ao entender isso, você entende a essência, né, do significado do sindicato. Né? Quando você vai buscar na história a criação de alguma coisa, né, o evento que dá início a alguma coisa, né, alguma instituição, algum, algum acontecimento importante, quando você vai buscar na história, você vai entender o significado daquilo. O contexto histórico indica isso. Bom, pois bem, acho que muita gente sabe, mas é importante aí, né? A ideia é realmente retomar algumas ideias bastante básicas, e é interessante isso, que é necessário hoje, né, dizer coisas óbvias, né? Nós vivemos, acho que existe até, não sei,
um meme ou um chavão, né, que diz que nós vivemos num tempo onde ser ditas. Então, é preciso ser dito que o sindicato surgiu no momento onde era necessário organizar a luta dos trabalhadores. O sindicato nasce como instrumento de luta dos trabalhadores, numa situação onde a condição dos trabalhadores era extremamente precária. O sindicato não é uma instituição que surge do nada, não é uma instituição festiva, não é uma instituição para trazer apenas. Não é um clube. Né? Um clube, você paga um clube para você ter benefícios. Você tem a piscina, você tem a festa, você tem, né, o lugar para você ir, as quadras, tal, para você usufruir, né? Mas um sindicato não é um clube. O sindicato é uma coisa pensada no sentido histórico, talvez, certamente, muito mais séria e profunda do que um clube. O sindicato é uma organização dos trabalhadores. É o local onde os trabalhadores se juntam para organizar a luta contra o patrão, né? Por quê? Porque o trabalhador é malvado ou porque o patrão é malvado? Não, não é essa a questão. A questão é que, e isso fica claro quando se volta na história, é que sem essa organização, o trabalhador é completamente completamente explorado, né? Massacrado, essa é a palavra. Né? Se com o sindicato, com as organizações, o trabalhador já é massacrado, sem uma organização própria, ele tende a ser muito mais massacrado. E muitas das dificuldades que nós temos hoje estão ligadas a uma crise do sindicalismo, né? A dificuldade da organização das categorias. Então, quando o sindicato se torna fraco, frágil, maior é a capacidade daqueles que dominam os meios de produção e dominam o capital, maior a chance deles arrancarem mais sangue, né? Aí, mais sangue, né? Mais sugar mais os trabalhadores. Né? Quanto mais fraca está a organização dos trabalhadores, maior vai ser a exploração. Então, com a Revolução Industrial, né, no século XVIII, aconteceu uma separação, que a gente fala, uma separação entre capital e trabalho. O que é isso? Antes da Revolução Industrial, né, do surgimento das indústrias, manufaturas, né, do trabalho aí da produção em larga escala, o que você tinha antes? Você tinha as pessoas trabalhando, talvez, na área rural, ou mesmo em atividades que não fossem rural, mas tudo muito entre família, um grupo pequeno,
onde o ganho ali, né, estava ligado àquela atividade, o trabalho daquelas pessoas, né? Quer dizer, havia uma gerência ali, né? Com a Revolução Industrial, você tem aqueles que têm as máquinas, né, que têm os meios de produção, que têm os recursos, né? Porque aí, se você não tiver capital, não tiver meios de produção, né, depois da Revolução Industrial, se você não for proprietário dessas coisas, você não consegue produzir mais, né? Então você tem aquelas pessoas que têm posse disso, né? E você tem o trabalhador que não tem posse disso. Ele trabalha para essas pessoas que têm posse. Então isso é uma separação entre aqueles que têm o capital e aqueles que trabalham, os trabalhadores. Quando há essa separação, os trabalhadores começam a ser cada vez mais explorados. Então, eles vão precisar de algum instrumento, de uma organização, para que faça frente a essa exploração completamente desenfreada. Se você não tem nenhuma força contrária, qualquer jornada de trabalho pode ser. Se não existem leis, não existem forças que possam se contrapor, qualquer jornada de trabalho pode ser colocada, o valor do serviço, o valor do trabalho pode ser qualquer um, né? O pagamento. Nesse período existia também exploração do trabalho infantil, né? Das mulheres, e não havia nenhuma assistência, amparo, nenhum direito. Então, a situação se chega num ponto em que aqueles que estão né, do lado, né, contrário ao capital, aqueles que produzem enquanto trabalhadores, eles precisam se organizar, eles precisam se defender. Antes da criação dos sindicatos, ainda nesse período, houveram revoltas, né? Existe um período que os trabalhadores quebravam as máquinas, porque culpavam as máquinas, né? Achavam que a culpa de toda de toda aquela situação precária estava ligado ao aparecimento das máquinas, né? Das máquinas que criavam a grande produção, né? E criaram essa nova situação. E aos poucos eles foram percebendo que não era a máquina, mas era a forma que estava organizado o trabalho. E aí perceberam que não adiantava essas revoltas individualizadas e desorganizadas, sem direção, né? Então, os trabalhadores começam a se organizar em sindicatos, né? Vai vir aí a ideia de sindicato, ou seja, em uma organização onde a luta fica muito mais potencializada, né? Uma coisa é você quebrar uma máquina hoje, outra amanhã, tá? Outra coisa é você parar toda a produção, né? Então, o sindicato começa a ser uma ferramenta aí de força, de poder, né? Então, nesse cenário, que acho que muita gente sabe, que aparecem os sindicatos. Então, qual é a lição fundamental? O sindicato é uma organização, é bastante simples, é uma organização dos trabalhadores
autônoma, independente, e para se defender e para lutar contra aqueles que exploram os trabalhadores, né? Obviamente que a gente está fazendo um resumo muito geral, né? Mas essa é a ideia central, e é uma ideia até óbvia e conhecida, né? Só que, infelizmente, com o tempo, essa ideia se perdeu, né? E esse momento que nós vivemos hoje, momento de crise do sindicalismo, essa ideia se perdeu, está bastante perdida, né? E nós temos aí personagens famosos, né? Como o Paulinho da Força. Nós temos aí episódios característicos, né, de um sindicalismo bastante pelego, né, sindicatos no Brasil mesmo que faziam eventos para sortear até apartamentos, carro, né, festa, música, né? Isso é uma coisa que tomada no extremo, né, transforma o sindicalismo numa outra coisa, né, e não num instrumento de luta dos trabalhadores. Então é importante dizer isso, que fundamentalmente, essencialmente, a função genuína do sindicato é a organização da luta dos trabalhadores. O sindicato não é como eu disse no início, um clube, um lugar onde as pessoas se juntam para ter benefícios. É possível, é importante, né, como nós já discutimos, que haja atividades de entretenimento, que exista atividades culturais, não há dúvida nenhuma, fundamental, né? Inclusive para que se fortaleça as relações entre as pessoas, essas atividades são necessárias, né? Nós aí já aproveito até estou lendo aqui algumas coisas do chat, só um momento. Ah, tá. Sim, nós vamos fazer sim. A produção está me pedindo aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante. Se a produção tiver aí também o nosso card aí do carreteiro, nós estamos organizando o carreteiro do trabalhador, né? É uma atividade que tem um aspecto de entretenimento, mas é uma atividade também que vai haver uma conversa política, né? Então, são as duas coisas, né? Então, se a produção tiver o card aí fácil, pode colocar, enquanto eu estou falando. No sábado, nós vamos ter o Carreteiro Trabalhador. E também amanhã vou divulgar daqui a pouquinho uma atividade que nós vamos participar amanhã no Dia do Trabalhador. Mas, enfim, como eu dizia, essas atividades de entretenimento, elas são importantes, mas elas não são o fundamental no sindicato. Ou seja, não se deve perder tempo com isso, criar polêmica em torno disso, criar disputas em torno disso. Tudo que se cria em torno disso mostra uma completa falta de consciência de classe, de luta das pessoas. E é óbvio que as direções sindicais têm que ter uma sensibilidade que capture também esse momento de falta de consciência e que utilize de mecanismos desse tipo para buscar, inclusive, essas pessoas, né?
para uma politização. É preciso fazer um trabalho e muitas dessas ações, inclusive ações de benefício, como plano de saúde, são importantes para pescar as pessoas, né? Para buscar pescar. E são, obviamente, por exemplo, a questão da saúde, que é uma questão muito comum nos sindicatos, né? Que se tornou uma questão dos planos de saúde. É uma questão importante, porque a saúde do trabalhador é importante. Aí está o carreteiro do trabalhador aqui na Duemes, no sábado, a partir das 18h30, o filiado pode vir. A gente mudou uma coisa que está escrito ali, né? O acompanhante, a gente vai liberar para um acompanhante, inclusive aqueles que pagaram já R$ 20, nós vamos devolver, né? Mas se tiver mais de um acompanhante, daí sim nós vamos cobrar. Mas cada afiliado inscrito vai ter direito a levar um acompanhante. Nós já fizemos as inscrições, tem bastante companheiros aí que já se inscreveram, né? Então, nós vamos fazer essa atividade. Então, essas atividades são importantes. Mas a gente tem que fazer também. Nós temos que fazer também atividades como aquelas que nós fizemos, essas sim, fundamentais, essenciais, de ir na Assembleia, mobilizar as pessoas, né? Ir na universidade, panfletar, fazer faixas, né? Unificar a categoria. Essa é a atividade fundamental, é a atividade de mobilização do sindicato. Como o nosso tempo está avançado, eu vou tentar já ir encaminhando para o final. No Brasil, nós temos várias transformações, né? No sindicalismo, né? Importante, por exemplo, aquelas transformações no período do Getúlio Vargas, na era Vargas, a grandes transformações feitas nos sindicatos, que, em resumo, começam cada vez mais a atrelar o sindicalismo ao Estado, né? Cada vez mais há uma tutela do Estado sobre os movimentos sindicais. Na verdade, nós temos aí a Justiça do Trabalho, né, criada também nesse contexto, que não deixa de ser também uma forma de controle e tutela sobre a questão do trabalho. E nisso também entra a regulação do sindicalismo, dos sindicatos, né? Então, você vê, o Estado cria todo um setor, né, para regular essa atividade, né? Por que é importante fazer isso? Para que a força dos trabalhadores não cresça de modo desenfreado. Então, é preciso botar um controle, né, uma regulação. E aí, com o tempo, a criação da carta sindical, a questão do desconto, do sindicato único, tudo isso vai atrelando cada vez mais o sindicato ao Estado, e o resultado é a criação de um sindicato bastante burocrático, né, e cooptado pelo Estado, né, em muitos casos, onde ao invés da base dos trabalhadores que financiam, né, de fato o sindicato, estarem à frente daquela organização, que é uma organização própria daquelas pessoas, aparece aí uma ligação entre as direções sindicais e o Estado, né? Então, o Estado começa
aí justamente a controlar também os sindicatos. E daí surge também a figura do que a gente chama do pelego, né? Que é aquele que está na direção sindical, mas tem uma relação íntima aí com o patrão, com o Estado, né? E vira as costas para a categoria. Há também nisso uma coisa que a gente tem repetido, que é a falta da consciência dessa luta de classes, a falta da consciência ah, da separação entre capital e trabalho, patrão e trabalhador, a falta dessa consciência faz com que muitas pessoas acreditem que uma boa conversa com o patrão pode levar a uma boa situação para o trabalhador. Onde toda a lógica essencial do sindicalismo, aquilo que é fundamento, é descartada e invertida. Aí o sindicato aparece não como um instrumento de organização e luta, mas como um instrumento que é na verdade uma mediação vinda do Estado para com a classe dos trabalhadores. Muitas vezes o sindicato acaba tomando esse lugar muito tutelado pelo Estado. A direção sindical se torna um instrumento de controle para que a luta em situações onde a crise é muito grande, elas não desabroche. Então, é uma maneira de colocar um pano quente, não deixar as coisas desabrocharem. Há um descontentamento muito grande e se você canaliza aquilo e organiza, aquilo pode eclodir num grande movimento. Então, tutelado pelo Estado, em parceria com o Estado, o sindicalismo ocupa essa posição de não deixar que isso venha a florescer, né? É um instrumento de pôr um pano quente, né? Para que, obviamente, que isso leva a uma crise cada vez maior, mais perda de direitos, uma situação pior cada vez dos trabalhadores, e aí um aumento das tensões, né? Mas, fundamentalmente, o que nós queremos dizer é isso. O que é o sindicato? O sindicato não é um clube. O sindicato não é uma instituição fundamentalmente de organização de eventos, festas e não é uma organização apenas de oferecimento de benefícios, etc. Na atual situação, isso tudo, quer dizer, o convívio, a organização de eventos sociais, isso sempre é importante, em qualquer situação. Isso unifica a categoria, é um instrumento, de certo modo, de luta. Faz parte, né? Mas desde que se tenha claro que ele sirva para essa unificação e luta, e não uma coisa em uma festa em si, sem nenhuma politização. E nesse momento, é claro que você precisa negociar com esses benefícios para que você possa pescar mais pessoas para a luta. Mas nesse contexto, é sempre papel do sindicato estar fazendo uma formação política, né? Fazendo uma politização de tudo para que os trabalhadores ganhem consciência da necessidade da luta. Então, fundamentalmente, o sindicato é para isso. Essa é a função do sindicato. Bom, nós temos amanhã é o dia do trabalhador e nós vamos estar aqui num evento organizado pelo Comitê de Luta de Dourados, Comitê de Defesa. Tem o Comitê de Luta também, mas tem o Comitê de Defesa. O evento amanhã na Praça do Cinquentenário. Amanhã é o início. Se a produção puder botar o material aí, pode colocar o material do evento amanhã. Tá aí.
Aí está o evento amanhã. Aí estão as pautas, né? A partir das 16 horas vai ter música, vai ter praça de alimentação, mas vai ter também aí as pautas de luta que estão aí listadas amanhã. E a Duemes está aí, o logo da Duemes. A Duemes faz parte dessa programação. Nós vamos estar lá amanhã, no dia de luta dos trabalhadores. E também hoje, né, foi hoje, hoje teve a marcha em Campo Grande, foi hoje, né, produção? Se tiver material também pode colocar. Aí, tá aí. Essa foi a marcha que houve hoje. A do EMS também tá aí, né? Os companheiros lá de Campo Grande foram para essa marcha. Houve um ônibus aqui do Sinted, nós não conseguimos ir, mas tá aí, ó, o pessoal da Duemes aí presente na marcha de hoje, muito bom. Se tiver mais fotos, pode colocar, produção. Essa foi a participação na marcha lá em Campo Grande. E amanhã tem esse movimento, e na segunda-feira nós temos aí, tá bem, tá bom. No sábado nós temos aí o carreteiro do trabalhador. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer, a necessidade de compreender a função essencial do sindicato. Uma boa noite a todos e estaremos de volta na quinta-feira que vem.